A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal de Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos. Eu falo aqui diretamente de Abre Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, um estudo com o tema: qual o real significado do batismo nas águas? Qual o real significado do batismo nas águas? Qual a importância que ele tem? É isso que nós vamos estudar hoje. Para isso, nós vamos ler Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 a 4, que diz assim para nós. Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 4. E diz assim: tem como epígrafe: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Tá vendo? A graça, ela não nos deixa permanecer mais no pecado, antes ela nos livra do poder do pecado. Carta de Paulo Romano, capítulo 6, versículo 1 a 4 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Se nós morremos para ele, como a gente vai viver no pecado novamente? Não vai. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Né? Que a partir do momento que foi batizado nas águas, ele não vai andar mais como era antes, ele vai andar agora em novidade de vida. Tem também Atos dos Apóstolos, capítulo 38, capítulo 2, verso 38, que diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Nossa lição aqui, nosso estudo, está dividido em 3 pontos. Primeiro ponto: o que é o batismo em águas? Segundo ponto: qual a necessidade do batismo? E o terceiro ponto: quem deve ser batizado, né? Porque tem igreja por aí batizando de toda forma, mas não é assim. Há uma regra. Quem deve realmente ser batizado? O que é o batismo? Qual a importância que o batismo tem? Bom, o nosso estudo hoje é esse. Qual o real significado do batismo em águas? Diz assim também para nós: o batismo em águas é um ato de obediência e submissão ao senhorio de Cristo e um testemunho público da nossa fé cristã. Primeiro ponto nosso: o que é o batismo em água? A palavra batismo em água vem do grego e significa mergulho, submersão. O batismo é a primeira ordenança de Jesus. É através dele que o novo convertido passa a fazer parte de uma igreja local. Tá vendo? É a partir do batismo que um novo convertido passa a fazer parte da igreja local. Pode-se dizer que, pelo batismo, o crente inicia sua vida espiritual, assim como o batismo de Jesus no Jordão serviu para identificá-lo com a humanidade. A do crente traduz-se numa declaração pública de sua identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Tá vendo? É uma identificação pública, né? Porque o novo convertido está dizendo o quê? Que ele está morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo, através do batismo. Por isso que ele diz: em sua morte e ressurreição. Traduz-se como uma declaração pública de sua identificação com Cristo. É uma identificação pública. Todo mundo, né, vai ver que ele foi batizado nas águas e o que ele morreu para o mundo e ressurgiu para Cristo. E ele agora faz parte da família de Deus, né, através do batismo. A Bíblia diz que os que são batizados em Cristo são revestidos dele. Desse modo, pelo batismo, o crente se reveste de todo o seu caráter, sua vontade, sua obra, sua morte, seu sepultamento e sua gloriosa ressurreição. Tá vendo? É isso que acontece com aqueles que são batizados. Ele é revestido do caráter de Cristo, da vontade de Cristo, da sua obra, da sua morte, do seu sepultamento e de sua gloriosa ressurreição. Né? É isso que vai acontecer com aqueles que são batizados. Tem gente que não sabe nem o que significa. Tá vendo? Isso significa que, a partir do batismo, você é revestido do caráter, né? Da vontade, da obra, da morte, do seu sepultamento e da sua gloriosa ressurreição. É isso que é o batismo em águas. É uma, assim, o crente novo convertido está se identificando com Cristo através do batismo. O primeiro subponto nosso diz assim: o batismo é um símbolo da morte do crente para o mundo de pecado
Quando a pessoa aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, passa por uma transformação tão radical que só pode ser explicada como sendo morte e sepultamento do velho ser e ressurreição de uma nova criatura para viver uma nova vida com Deus. Tá vendo? Ele está sepultando o velho ser e ressurgindo uma nova vida com Deus. Em outras palavras, quando o homem aceita a morte de Jesus como morte substitutiva, né, a morte dele foi em nosso lugar. Isto é, para substituí-lo diante da justiça de Deus, morre também com ele. Mas, assim como Jesus não ficou na sepultura, antes ressuscitou, o que nele crê também não ficará morto, ressuscitará com ele, para viver eternamente. Desse modo, o batismo simboliza a morte para o mundo e ressurreição para uma nova vida de fé em Cristo Jesus. Tá vendo? É esse o simbolismo do batismo. Simboliza uma morte para o mundo e uma ressurreição, né? Uma ressurreição para uma nova vida de fé em Cristo Jesus. É isso aí. É evidente que essa regeneração para uma nova vida de fé não se dá no momento em que a pessoa se batiza, mas sim no momento em que a pessoa se submete a Cristo pela fé. O batismo simboliza simplesmente uma realidade já alcançada pelo homem. Tá vendo? É isso que ele simboliza. Uma realidade já alcançada pelo homem, que já foi salvo. E agora ele vai, através do batismo, né? Através do batismo, ele vai o quê? Demonstrar, vai oficializar que ele vai se submeter, né? Submeter a Cristo pela fé. Por isso que o batismo simboliza simplesmente uma realidade que ele já alcançada pelo homem. Segundo ponto, o batismo identifica o crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Na sua morte, pelo ato de descer as águas do batismo, declaramos publicamente que Cristo morreu em nosso lugar e que nós merecíamos justamente o que ele sofreu. Condenados estão, portanto, à morte, a velha natureza, o velho ego e tudo quanto nele pertence. Reconhecemos que somos mortos com Cristo, né? A gente vai ver lá em Romanos, que a gente leu, capítulo 6, versículo 3, né? Que diz aí, olha, com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte, tá vendo? Nós fomos unidos com a sua morte, né? Porque ali quando ele morre, o crente está sendo imerso na água, ele está morrendo para o mundo. Da mesma forma que Cristo morreu, depois ressurgindo, como Cristo ressurgiu. Aí diz mais, o verso 6 de carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 6, verso 6, de mais algo para nós aqui. Vamos ver. Romanos 6, verso 6. Sabemos isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Tá vendo? Quando ele foi crucificado, né, o velho homem morreu, foi crucificado com ele, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Naturalmente, isso indica que já antes confessamos nosso pecado, né? Antes confessamos nossos pecados a Jesus, pedindo-lhe perdão, tendo nos arrependido e crido com todo o coração, sem o que de nada valeria o batismo. Se nós confessamos todo o nosso pecado, abandonamos a prática do pecado, então, né, isso está valendo. E crido nele de todo o coração, pedindo-lhe perdão, porque se nós não fizermos isso, pedir perdão a Cristo, confessar todo o nosso pecado e abandonar, de nada está valendo o batismo. Ele tem que ir para o batismo já deixando todas as práticas pecaminosas de lado e confessando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e pedindo a ele o quê? Perdão. No seu sepultamento, como o crente se identifica com a morte de Jesus ao ser descido das águas, assim ele se une ao sepultamento de Cristo, ao ser momentaneamente sepultado nas águas. Diz Paulo, Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque nós fomos sepultados com ele a partir do momento que nós somos imersos nas águas.
Como o cadáver necessita de sepultamento, assim convém também sepultar ou pôr fora de vista o velho homem. Tá vendo? O velho homem vai ser sepultado a partir do momento que ele desce as águas. E ressurge um novo homem. Aí veja, o batismo identifica o crente na morte de Cristo, no sepultamento, agora na sua ressurreição. O ato de sair das águas batismais é o magnífico símbolo de que Jesus escolheu para nos identificar com sua gloriosa ressurreição, como um memorial perpétuo daquela manhã esplêndida, quando as barras da morte não mais puderam prender o Senhor Jesus. O crente exclama, né? Assim, verso 4 ainda, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A partir do momento que somos ressurgidos das águas do batismo, vamos andar agora em novidade de vida, porque o velho homem ele foi sepultado. Então, com Cristo, o batismo identifica que com Cristo fomos, né? Fazemos parte na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Segundo ponto, qual é a necessidade do batismo? O batismo é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento do Senhor Jesus, né? É um mandamento dele. Mateus, capítulo 28, 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo? Todo crente fiel em Cristo Jesus, ele tem que se batizar nas águas. É porque é uma ordenança de Cristo. Ele ordena ir por todo mundo, fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Então, todo crente, todo aquele que crê em Jesus Cristo, que tem a sua fé depositada nele, tem que se batizar nas águas. É uma ordenança de Cristo. Todo crente fiel e que, de fato, ama ao Senhor, sentirá prazer em cumprir esse mandamento. A admissão no reino de Deus se dá através da fé no sacrifício de Cristo, associada ao verdadeiro arrependimento. Todavia, o ato do batismo possibilita o acesso à igreja local, visível, né? Para fazer parte de uma igreja local e visível, que é a igreja local, você tem que se batizar nas águas. Tem muito crente ainda hoje, na nossa atualidade, que diz, não, eu não senti desejo de batizar ainda não. Por que ele não sentiu? Se ele aceitou Jesus, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, então o que é que está impedindo ele de se batizar nas águas? Muita gente diz, não, nada me impede não. Algo está impedindo. Porque é uma ordenança de Cristo. Cristo ordena que todos nós, crentes fiéis, que confessam a Jesus publicamente, devemos passar pelo batismo nas águas. Então, se alguém não passou ainda pelo batismo nas águas, então algo está errado, né? Algo está errado. Cristo nos deu o exemplo, né? A gente vai ver lá em Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, né? Porque as escrituras já diziam, já falavam sobre esse batismo, né? Que Jesus ia até João. E Jesus disse o quê? Convém por agora, né? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que ele abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Está vendo? Veja que Jesus foi batizado. Se Jesus foi batizado, todos os crentes precisam passar pelo batismo. Todos aqueles que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem que passar pelo batismo. Era da vontade de Deus que se batizasse todos que aceitassem o seu reino, da qual João Batista era o precursor. Por isso Jesus veio para instruí-lo, deu o exemplo, batizando-se também.
Além disso, no batismo, Jesus estava se identificando com a raça que veio ser representante para salvá-la, tá vendo? Ele veio se identificar com a raça que ele veio ser representante para salvá-la através de quê? Do batismo, né? Através do batismo. Se o próprio Jesus foi batizado, não há como se entender que um crente não o queira. A necessidade é evidente. Tá vendo? A necessidade é evidente. Todo crente tem que se batizar. Todo crente tem que, para ser membro de uma igreja local, ele tem que ser batizado nas águas. E ele, como crente, ele não pode deixar de se batizar. Terceiro, subponto, os crentes do início da igreja cristã nos deixaram um exemplo. Após terem sido cheios do Espírito Santo e ouvirem o inflamado sermão do apóstolo Pedro, os primeiros crentes de Jerusalém não hesitaram diante da oportunidade de serem batizados. Né? Vai ter lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja que quase 3.000 almas foram batizadas só naquele dia, quando ouviram a palavra de Pedro. Na mesma hora, eles sentiram o desejo de ser batizados. Então, se não tem nada nos impedindo, como crente em Jesus, temos que descer às águas do batismo. É uma ordenança divina. Não é vontade humana, é uma ordenança divina. Terceiro ponto, quem deve ser batizado? O discípulo do Senhor. Discípulo quer dizer aluno. Nós somos alunos de Cristo, seguidores de suas pisadas. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Né? Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo? Se nós somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores, se nós somos alunos, então nós temos que se batizar nas águas. Segundo, quem deve ser batizado? Aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. Concluímos que o batismo não é para recém-nascido, pois eles não têm condições de crer. Um infante que ainda nem começou a falar e, portanto, não tem consciência do pecado e não pode converter-se, não pode ser candidato ao batismo em água. É claro, como é que um bebê vai confessar Jesus se ele não entende nada, se ele não sabe nada, não entende nada de pecado? Como é que ele vai ser batizado? Não pode. Tem que ser já um jovem, um adolescente, um adulto. Esse aqui pode ser batizado nas águas, porque ele já tem entendimento. Ele já sabe diferenciar o bem e o mal. Ele já sabe que tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E um bebê recém-nascido não tem nada, não sabe nada disso. Em toda a Bíblia não encontramos sequer uma passagem que faça referência ao batismo de criança. Cristo não foi batizado quando criança, mas sim apresentado ao Senhor, conforme Lucas capítulo 2, versículo 27 ao 28. Né? Lucas capítulo 2, versículo 27 ao 28 vai falar que Jesus ele não foi batizado, ele foi apresentado. Né? Lucas capítulo 2, versículo 27 ao 28. Ele foi apresentado no templo, não foi batizado. Então, não há relato de batismo de criança na Bíblia. Há relato de crianças que foram apresentadas. Né? Em Lucas, capítulo 2, versículo 27 ao 28. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e o levou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, né? Que Simeão e Ana estavam na porta do templo e viram quando Jesus foi apresentado, não batizado. Quem pode ser batizado? Os arrependidos. O apóstolo Pedro, em um dos seus sermões, quando respondia à pergunta de seus ouvintes, afirmou: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Não somos batizados para sermos salvos, mas somos salvos para ser batizados. Ninguém é salvo quando ele é batizado nas águas. Primeiro era salvo
aceita Jesus, confessa todos os seus pecados, se arrepende de todos, e aí sim ele pode ser batizado. Ele não vai ser batizado para ser salvo, não. Ele é salvo para ser batizado. Quarto ponto, a importância do batismo. Compreendemos pela palavra de Deus que o batismo em água não é um cerimonial facultativo, opcional, né? Mas sim uma doutrina ordenada pelo Senhor Jesus, Mateus 28, versículo 19. Em suma, o batismo em água é um ato de obediência e submissão ao senhorio de Cristo e um testemunho público da nossa fé cristã. Se de fato amamos a Jesus e cremos piamente em seus ensinamentos, devemos com alegria mergulhar nas águas batismais, demonstrando para todo mundo que cremos nele e que nosso desejo é segui-lo para sempre. Tá vendo? Todo aquele que professa sua fé em Cristo Jesus, ele tem que demonstrar para o mundo, né? Ele tem que demonstrar para o mundo que crê nele e que o desejo dele é segui-lo para sempre. Ele vai fazer isso, vai confirmar isso sendo batizado nas águas. Em algumas igrejas consideradas cristãs, o batismo perdeu o valor que lhe fora atribuído pelo próprio Cristo e confirmado por seus santos apóstolos. Infelizmente, sem qualquer constrangimento, alegram-no a um ritual obsoleto e dispensável. Né? Relegaram a um ritual obsoleto e desnecessário, cara, porque estão batizando pessoas de todo jeito. É aquele evangelho do vinde como está e ficai como chegaste. O evangelho da porta larga, que pode tudo. E na mesma forma o batismo. É batizado de todo jeito. Não tem reverência, não tem confissão de pecado, não tem transformação de vida. Não, porque primeiro tem que confessar os pecados, transformar a vida, ser salvo, para depois ser batizado. Mas não, mas na igreja por aí se batiza de todas as formas. O batismo perdeu o real valor e o real sentido dele. O batismo é uma porta de acesso à igreja. Você já sabe observar que o batismo é um assunto de extrema importância para a igreja, e especialmente para os novos convertidos. Como sempre aconteceu, ainda hoje é pelo batismo que o novo crente, a igreja e o mundo reconhecem a identificação do batizado com Cristo e com a igreja local. Sem batismo, ninguém é aceito como parte do povo de Deus. Sem fazer parte desse povo, dessa família divina, você fica impossibilitado de crescer espiritualmente, conforme deseja o Senhor Jesus. Somente em comunhão com a igreja, você crescerá dia após dia, tá vendo? Por isso que é a importância do batismo nas águas. Todo salvo em Cristo Jesus, ele tem por direito se batizar nas águas. Porque quem ordenou foi quem? Jesus, não foi o homem. Para encerrar, toda pessoa ao ser batizada deve estar morta para o pecado, para o mundo e o mal, pois o batismo tem o significado de sepultamento do velho homem e da vida de incredulidade. O sair da água tem o significado de ressurreição de vida, não para o pecado, mas para Deus e seu reino. Amém? Então, você que não é batizado nas águas ainda, se batize. Procure se batizar, para que você possa fazer parte da igreja local